Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui em outros territórios também, além do Brasil, e até mesmo quem está no Brasil, diferentes horários aí. Hoje temos uma conversa e um bate-papo muito especial com o André Portilho, que é sócio e head, né, de Digital Assets do banco BTG Pactual, que a gente vai entender aí um pouco sobre a visão dos institucionais em relação aos criptoativos. Então, para o pessoal que quer saber sobre criptos, hoje o bate-papo vai ser muito bom aí com o André Portilho. O pessoal vai entrando aí. Bom dia, boas. Boas? Boas? Conta aí, pessoal, de onde é que vocês estão? De quais lugares do globo vocês estão assistindo essa live aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que o André já solicitou. Prontinho. Já liberei aqui. Olá, bom dia, André. Bom dia, Tatá, tudo bem? Tudo ótimo. Tá me Ah, ouvindo? tá. Deixa eu Tô, ajeitar tô te aqui. ouvindo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô no fone aqui, tô ouvindo bem. Só aumentar um pouquinho o volume aqui e regular esse troço aqui que tá meio capenga. Pera aí. Pronto. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo ótimo. Primeiramente, quero te agradecer por aceitar o convite para a gente bater esse papo. Acho super importante, igual eu vi você falando sobre a participação, né, de diferentes agentes do mercado, sobre os criptoativos, a visão e atuando juntos, né, para o amadurecimento do mercado de criptoativos. E você tem um papel importante, né, André? Você é responsável pela área de Digital Assets do Banco BTG Pactual, sócio do Banco BTG Pactual. E a gente gostaria muito de saber aí um pouco como é que você entrou nesse mundo das criptos, o que foi que fez você achar interessante. Sei que você já era do mercado tradicional, né? Então conta aí um pouco pra gente sobre essa trajetória. Bom, Tatá, primeiramente, sim, obrigado pelo convite. Bom dia a todo mundo aí que está assistindo a gente. Um prazer estar aqui. É, Vamos lá, Tatá, assim, primeiro naquela tua primeira consideração, esse é um mercado, uma tecnologia nova, uma classe de ativo nova, então é muito importante acontecer algum tipo de colaboração entre os diversos participantes do mercado para ajudar a crescer o mercado, tá? Eu sou muito da teoria que, assim, você vai cooperar de um lado, vai competir em outro, mas se o mercado cresce, se o mercado fica mais seguro, mais pujante, é melhor para todo mundo que tem algum negócio, que quer investir, para estar participando desse mercado, né? Então, assim, a nossa cabeça é muito essa aqui. É... Cara, eu estou no mercado há algum tempo já, tá? Eu sempre trabalhei na parte, quer dizer, estou no mercado financeiro desde ali do meio dos anos 90, sempre na parte de trading, proprietário. Então, estou aqui no banco já há um pouquinho mais de 20 anos. Toquei as áreas de opção, derivativo, de câmbio, de equities, já operei bastante coisa e, e acabamos entrando aí no mundo cripto ali por volta de 2017, entendeu? Quando teve aquele primeiro boom maior, assim, mais mainstream, né? E isso aí a gente teve muita. A gente começou a ser muito provocado pelos nossos clientes para ter uma opinião a respeito daquilo. Pô, mas e aí, esse negócio aí, o que que é, o que que não é? E a gente não tinha muita opinião, porque assim, eu lembro que a Bloomberg fez uma série de cobertura disso ali em 2015. Eu dei uma olhada, mas assim, não me aprofundei muito. Mas em 2017 o negócio começou a crescer e a gente teve que, isso acabou caindo no meu colo para entender um pouquinho o que que era esse mundo de Bitcoin inicialmente, criptomoeda. E eu lembro que na época eram assim, umas opiniões muito polarizadas, tá? Ainda tem as opiniões hoje, mas o mundo já caminhou um pouquinho na direção do entendimento. Mas assim, naquela época, assim, ou o cara de um lado
assim, Bitcoin cripto só serve para lavar dinheiro, comprar drogas na internet e financiar o terrorismo. E do outro lado, os entusiastas lá que falavam que Bitcoin resolvia todos os problemas do mundo, né? Da cura do câncer até a paz mundial e ser resolvidos quando o Bitcoin. E a gente fala, pô, peraí, pessoal, provavelmente não é nenhuma coisa nem outra. E para a gente começar a entender isso, a gente tem que ter uma visão muito assim, neutra, sem viés, entender tecnologia e depois ver o que ela pode trazer para o mercado. E de cara, assim, a gente, quando eu comecei a olhar, primeiro entender melhor a tecnologia, depois entender melhor o mercado, tinha muita oportunidade de trading, entendeu? Então a gente acabou entrando aí no buraco do coelho, através da parte de trading, e aí fomos aprofundando, fomos entendendo mais. É muito interessante quando você começa realmente a usar Bitcoin, usar os criptoativos no dia a dia, assim, operando, você começa a ver uma série de facilidades e uma série de diferenças em relação à infraestrutura da indústria financeira tradicional, né? E aí, assim, de cara isso chamou atenção, além das oportunidades de trading, de cara isso aí chamou atenção. E aí a gente começou o processo aqui, entendeu? Não sei se você lembra ali, depois, final de 17, início de 18, teve aquele boom dos ICOs também, que foi outro Aham. assim, vamos falar, foi outro assim, outro chamado de wake-up call para gente. E aí, só para terminar essa introdução assim, a gente estava lá, não sei se você pegou esse período, se você lembra, mas assim, a imprensa focava muito ali, os meios de comunicação, nas fraudes, nos esquemas que tinham ali nos ICOs, né? E ok, tudo isso aconteceu muito, mas isso aí, para a gente olhou, isso aí era espuma, era o ruído. Eu falei, pessoal, Sim. só, se a gente olhar debaixo disso aqui, o que está acontecendo é que você tem startups que estão fazendo coisas nessa nova tecnologia, que estão captando dinheiro globalmente sem intermediário. E isso para o mercado de capitais, que é um pilar muito grande do banco e do mercado como um todo, é muito forte, entendeu? E aí a gente falou, ó, vamos entender mais isso aqui também, a gente depois lançou um token nosso, e aí, cara, foi seguindo o caminho, tá? Legal. Não, realmente. E até em alguns momentos a gente vai ver que acontecem exageros e faz parte também desse processo de amadurecimento, né, do mercado de criptoativos. Então, ali, depois também daquela queda que a gente teve, a gente foi vendo lentamente aí um processo, não tão lentamente, né, porque o mercado cripto é muito mais acelerado, eu digo assim, para o mercado de criptoativos, é que o pessoal tá acostumado aí com a alta volatilidade, a gente foi vendo, então, aí o mercado mesmo amadurecendo pouco a pouco, e até mesmo com a entrada dos institucionais, né? E aí agora a gente está vendo cada vez mais a participação dos institucionais e como você falou, como isso também está sendo importante para o amadurecimento, né, dos criptoativos, do ecossistema em geral. E não se trata mais só do Bitcoin, mas todo Uhum. esse ecossistema que está se desenvolvendo em cima, com novos projetos, novas soluções. E eu queria saber qual é a visão, assim, como é que vocês estão enxergando essa etapa atual aí do mercado, como é que vocês estão vendo o mercado de criptoativos agora? O, Tata, a gente tem assim, eu tendo a ter uma visão muito mais parcimoniosa do que está acontecendo, tá? Se a gente olhar historicamente, o que está acontecendo com cripto é, não é muito diferente do que acontece geralmente com qualquer nova tecnologia. Ela começa ali à margem, com a inovação, com assim, as primeiras pessoas a adotarem, que são gente, geralmente os entusiastas, aquelas pessoas que não estão muito preocupadas se a aplicação delas vai funcionar exatamente, elas correm mais risco. E, naturalmente, se a tecnologia é boa e se, de fato, ela resolve algum problema da sociedade, aí ela começa a ser adotada, ela vai desenvolvendo, e aí você entra na indústria, vamos dizer assim, você tem a institucionalização do processo. Tá? Então, assim, foi assim com o trem, foi assim com o automóvel, foi assim com a internet, o processo normal. Se esse processo não acontecer, é porque a tecnologia não era boa o suficiente, não resolvia de fato um problema da sociedade, e aí você não teve essa adoção institucional como a gente está vendo agora, né? Quer dizer, está vendo isso começou lá, sei lá, na minha
O marco para mim foi em 2017 lá, quando a CME lançou os futuros, e aí você começou a ter a indústria mais tradicional indo aos pouquinhos, tá? Então, assim, eu não separo muito a coisa, não, tudo bem, tem indústria tradicional, tem indústria, mas assim, para mim é um processo natural, tá? Toda nova tecnologia, geralmente, por mais que ela traga uma coisa nova, eventualmente alguma disrupção, ela começa copiando a tecnologia antiga, fazendo de uma forma melhor. Tá, então, assim, o carro, cara, era uma charrete que andava melhor, não sei o quê, mas tinha outros problemas, acabava a gasolina, tinha que trocar pneu, então, assim, tinha outros problemas. A partir do momento que essa tecnologia vai se desenvolvendo, aí sim ela vai partindo do processo de simplesmente copiar o que a antiga fazia com algum incremento, com alguma melhoria, e aí sim você vai partir para coisas realmente novas. Na minha visão, a gente está meio que nesse momento aí. A gente começou a ter aquele primeiro momento lá dos entusiastas e gradativamente a tecnologia desenvolvendo, entrando institucional. Agora a gente a gente vê sendo construídos no mundo cripto meio que os mesmos pilares que existem já nas finanças tradicionais. Então você começa a ter segregação de função, então você tem um custodiante, você tem uma exchange, você começa a ter mais governança, você começa a ter firmas provendo serviços para institucionais que querem operar, que querem especular, você começa a ter outras empresas melhorando a solução para o uso disso no varejo. Então, assim, para mim, a gente está exatamente nesse estágio. O próximo estágio, para mim, é o da convergência, onde você vai começar com essa adoção do mercado financeiro tradicional e com essa união com a tecnologia de cripto, onde você vai trazer todos os benefícios da tecnologia nova, da eficiência, da descentralização, e você vai adotar não só essas boas práticas que já foram adotadas no mercado tradicional, e assim, foram adotadas porque muitas delas fazem sentido para você ter um funcionamento melhor e regulação e governança. E aí, para mim, o próximo passo que aí sim é a disrupção, que aí é quando você vai entrar finanças centralizadas, open finance, essa coisa toda. Tá? Então, para mim é muito isso. E, de novo, se você olhar isso, botar em contexto e comparar com outras tecnologias, é mais ou menos dessa forma que acontece. Tá? Sim, até mesmo com a internet a gente viu isso, né? Lá no Total. início não se tinha a noção do potencial que a internet teria, só que com uma grande transformação aí com o mercado de criptomoedas, porque a gente vê que não é a internet em si, né? Aquele software ali que ele carrega o valor, mas agora nos criptoativos, sim. Então, as soluções que surgem com os criptativos trazem muito valor à sociedade. E, de fato, no início, eu mesma assim, não me imaginava utilizando a internet como eu utilizo para os fins que eu utilizo hoje em dia, para Uhum. realizar pagamentos, contratar serviços, enfim, uma série de serviços que surgiram a partir da internet. E eu vejo muito esse mesmo processo com os É, criptoativos. No início, a gente via uma resistência das pessoas, essa correlação, né, com uma marginalização dos criptoativos, porque ainda estava realmente muito nichado, né? é. E toda novidade, toda tendência, ela vai aos poucos rompendo essas barreiras. Então é um processo realmente natural. E você acha assim, da visão institucional, na sua visão também pessoal, você vê o Bitcoin assim como uma classe de ativos ou uma moeda a ser transacionada e usada pelo público? Eu acho que assim, eu não posso dizer, eu não consigo dizer que é ainda, tá? Mas eu acho que a gente está caminhando para ter cripto como uma nova classe de ativo e o Bitcoin como um desses ativos dessa nova classe, um desses ativos importantes, tá? É, e as pessoas tendem a falar, pô, primeiro quando falam de cripto, ele coloca tudo num saco só, né? Então, e hoje é uma diversidade de funções, de tipos de token que não dá para você colocar numa classe só. Então, assim, eu acho que você nessa nova classe de ativo,
você vai ter toda a parte da organização que vai representar ativos reais, você tem toda a parte, vamos falar assim, mais de cripto, que é, sei lá, Bitcoin e outras assemelhadas aí. Acho que o Bitcoin talvez mais aqui numa categoria de ser eventualmente uma reserva de valor digital e potencialmente também é um meio de comunicação de valor global. Eu não vou chamar de moeda, porque acho que sim, moeda tem que ter mais alguma coisa em cima disso aí, que eu não sei, ainda não está claro para mim que a gente vai chegar lá com o Bitcoin. Mas sim, você pode tranquilamente ter o Bitcoin sendo usado para você fazer comércio internacional. Ou, sei lá, com essas soluções de segunda camada, que você tem hoje aí nossa experiência ao vivo em El Salvador, ganhando. Acho que assim, é possível, tá? Agora, é uma partezinha só de tudo que está formando. Então, assim, para mim está muito claro assim, que isso, quer dizer, muito claro que tem uma grande chance disso virar uma classe de ativo nova. Não dá para a gente botar tudo num saco só, tem que entender o que cada um faz, o que é o objetivo, e acho que o Bitcoin ainda vai ser, durante muito tempo, uma bandeira muito grande nisso aí, pela própria marca, pela própria rede, e talvez até aí, sem querer dar muito na tecnologia, talvez o Bitcoin vá ficar sendo, de fato, o descentralizado, a rede centralizada, a rede totalmente aberta, e outras soluções, você vai ter assim, em diferentes graus de centralização e escala, outras soluções para fazer. Mas assim, você comentou no negócio da internet, cara, assim, para mim a gente está ali na final dos anos 90, tá? Se a gente for comparar com a internet. E assim, eu tô tendo o privilégio de vivenciar duas grandes transformações na minha vida profissional. É a digitalização surgindo da internet e agora todo o movimento de cripto, que só está sendo possível por causa da internet, por causa do conceito de open source, por causa de tudo isso. Então, uma coisa Sim. vai sendo construída em cima da outra, tá? Então, assim, eu me sinto um privilegiado de estar vivenciando isso tudo, né? Isso é verdade. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é realmente um privilégio estar vivendo essas grandes transformações. Inclusive, sobre isso que você falou de reserva de valor, teve um estudo que saiu da Bloomberg falando justamente sobre essa questão, né, que dos principais drivers que levavam os investidores a investir no Bitcoin ou no ouro. E aí eles falaram justamente isso, que os investidores, eles têm enxergado o ouro como uma proteção contra a incerteza, esse cenário global de incertezas, e o Bitcoin como uma proteção em relação à inflação no mundo todo, que a gente vê que agora a inflação não está mais restrito somente ao Uhum. Brasil, né? O mundo todo está sofrendo com isso. E aí, justamente nesse ponto, o Bitcoin entrando como uma reserva de valor, né? Cara, assim, o legal dessa tese é que essa tese não foi pensada lá pelo Satoshi no início. O Sim. mercado tá, e a sociedade está encontrando essa tese. Então, assim, não foi ninguém que sentou num gabinete lá, pensou e inventou isso. É a demanda da sociedade, do mercado, que está criando essa tese. É, eu não sei se eu consigo separar muito assim, não. Assim, o ouro é como uma coisa de proteção, porque tem um valor estável. Em momentos de inflação muito alta, ele pode ser uma proteção. E aí, no caso, não é nem inflação alta, porque assim, vou querer ser muito técnico, mas o ouro tende a não performar muito bem quando você tem taxa de juros real alta. Se a tua inflação for alta, mas a tua taxa de juros real for alta também, o ouro tende a não ser um bom diversificador. Quando você tem taxas nominais altas e o juros real mais baixo, o ouro tende a performar melhor. E isso é um pouco que explica agora essa coisa, além da realocação das pessoas, do movimento que está acontecendo com o ouro. Quando eu comecei a olhar isso, tá assim, fazendo essas comparações todas com o ouro, para mim ficou muito claro que num mundo 100% digital como a gente está e global, faria sentido você ter alguma reserva de valor meio neutra em formato digital. Assim, eu acho que tem uma demanda na sociedade e na economia por isso. E o Bitcoin é o cavalo ideal para isso aí.
entendeu? Porque no final das contas, cara, o ouro, assim, tudo bem, você tem uso do ouro para questões industriais, mas é uma parcela ínfima do ouro existente. O grosso do ouro mesmo assim, é para reserva, tá em Banco Central, tá como reserva de valor mesmo, não tá em joia, não tem nada. Tudo bem, na Índia nem usa muito ouro até como isso, mas assim, Sim. só que no mundo, e ele está aí há milênios, tá? Só que assim, tudo bem, eu vou pegar uma barra de ouro aqui, por que eu vou fazer com a barra de ouro? Não vou fazer muita coisa com a barra de ouro. Então, por que eu teria uma barra de ouro? Pô, porque se eu vou atravessar o Atlântico e for lá para Londres, alguém vai me pagar algum valor por essa barra de ouro, né? Daí que vem a reserva de valor. E uma vez que eu não uso ouro para muita coisa, eu, pessoa física, pô, eu não vou abastecer meu carro, não vou comer ouro, não vou usar para nada, é muito essa coisa do que as pessoas dão de valor para aquilo. E quando você olha para o Bitcoin, cara, é tudo isso. Se eu vou para Londres e alguém paga alguma coisa pelo Bitcoin, se eu vou para o Japão e alguém paga alguma coisa pelo Bitcoin, tá feita a situação. Hoje as moedas já são assim, tá? E aí você tem uma ferramenta descentralizada, neutra em termos de país e governo, global e sem fronteira. Eu falei, cara, realmente, esse negócio tem uma grande chance de ser adotada como esse tipo de pegar esse nicho, né, da reserva de valor. E aí, só completando, é um negócio muito interessante, quando a gente vem aqui para perto, olhando assim para a América Latina, né, que é uma região peculiar, Bitcoin e cripto, eles são usados de formas bem distintas se for de país para país. Você vai para o México, ou agora tem El Salvador, o pessoal usa muito para fazer remessa, para fazer remittance. Porque é muito mais eficiente para o cara do Muito mexicano mais. estar no americano mandar dinheiro para El Salvador via Bitcoin do que mandar via Western Union, do que mandar via outra empresa dessa. Aí você vai para a Argentina, Venezuela, é muito mais usado como uma fuga da moeda local no ambiente onde há uma hiperinflação, a moeda não vale nada. Aí você vem no Brasil, pô, no Brasil é muito mais usado para investimento, para ganho de capital, para especulação. Então, assim, é a mesma classe de ativo, é o mesmo ativo sendo usado com finalidades totalmente diferentes em lugares diferentes. Então, assim, só estou ampliando um pouquinho assim, a forma da reserva de valor, sim, mas dá Sim. para usar para outra coisa também, né? Sim, com certeza, com certeza. E eu acho que isso é muito interessante, até para quem está começando a ter contato com os criptativos. Cada vez eu vejo aumentar esse interesse de profissionais de diversas áreas atualmente, que eu até pouco tempo atrás ficaria com o pé atrás porque só associava a questão de retornos ou alta valorização do preço em um curto espaço de tempo e não a todas essas aplicações e utilidades. Como você falou, a remessa para o exterior muito mais simplificada, com taxas mais rápido, mais Uhum. barata as taxas, a depender aí, mas geralmente muito mais baratas e menos burocráticas. Então, isso tem feito com que até mesmo as empresas, né, passem a ver como algo interessante a se utilizar e aplicar nos seus negócios. E aí eu queria te perguntar, André, o que você acha sobre essas moedas a moeda digital, né, dos bancos centrais? Cara, eu acho que assim, teve um momento ali quando o Facebook anunciou a Libra, que foi assim, um tapa ali na mesa de todos os bancos centrais, eles acordaram para a situação. Até então era muito aquilo, não, estamos vendo cripto aqui, mas é pequeno, ainda não é grande o suficiente que a gente tenha que prestar atenção. Aí vem um Facebook da vida com, sei lá, alguns bilhões de usuários e vai lançar a moeda deles. Opa, peraí, agora o negócio, a brincadeira ficou séria, deixa eu prestar atenção para isso aqui. E isso acelerou brutalmente o desenvolvimento, mas mais do que isso alertou aos bancos centrais, olha, cara, se a gente não fizer o nosso, alguém vai acabar fazendo. E por mais que os reguladores tenham assim suprimido o que o Facebook queria fazer, né? Principalmente lá os jogadores americanos, porque assim é quem emite a moeda que é a reserva de valor hoje do mundo, né? Aí chega o Mark Zuckerberg, vamos falar assim, não é talvez o cara mais querido da festa, né? E anuncia que vai lançar uma moeda com um stablecoin de várias outras moedas e vai montar uma firma
Na Suíça, o cara, pessoal, pera aí, ô, garotão, senta aqui e vamos conversar, que não é bem assim que a banda toca, né? Agora, serviu para tudo isso. Eu acho que é muito bacana o interesse. Eu acho assim, dependendo da visão de cada governo, de cada país, pode tomar um caminho bom ou pode tomar um caminho ruim, tá? Porque assim, depende muito de como cada banco central, cada país vai pretender usar aquilo. Se olha aqui no Brasil, por exemplo, e o que o Roberto Campos Neto tem falado, que é um cara que entende profundamente do assunto, ele fala, cara, olha só, não faz sentido a gente lançar uma moeda do digital do Banco Central, uma CBDC, que não consiga interagir com o DeFi. Porque eu acho que daqui a algum tempo, DeFi vai ser uma realidade e se a minha moeda não interagir, vão usar outra que vai interagir. Então, cara, isso é uma senhora de uma visão para um banqueiro central, né? Agora, sai para outros países, aí tem muito mais a questão do controle. Sai para a China, cara, vamos lá, você vai usar a moeda chinês lá, o cara já sabe o que você faz, onde você dorme, quem você namora, agora que vai usando o dinheiro digital, então 1984, Big Brother total. Então, assim, acho que eu vejo com bons olhos, mas a gente vai ter experiências diversas entre diferentes países. Tem a questão aí da privacidade, que é muito importante, e tem a questão também que, assim, eu não tendo a ser um libertário, tá? Estou ali no meio do caminho. Agora, você imaginar que, como cidadão, que no mundo que já é todo digital, que o teu dinheiro também vai ser todo digital, que você não tem nenhuma outra opção no limite para se proteger e que esse poder está todo no Estado, é uma coisa um pouco assustadora, eu acho. Tá? Hoje, Sim. querendo ou não querendo, você põe dinheiro debaixo do colchão, né? Num ambiente totalmente digital, onde essa moeda é 100% do Estado, e aí até numa evolução ao que a gente já tem hoje, numa CBDC, você fica realmente totalmente à mercê dos governos, e a gente sabe que governos, às vezes, vão pelo caminho errado, né? Então, é Sim. uma preocupação que eu tenho importante. E aí, só para terminar, e tem um impacto muito grande no sistema financeiro, tá? Porque uma vez que um banco central começa a emitir a moeda dele, ou seja, o teu passivo, o teu ativo passa a ser contra o Banco Central, ele tem um passivo contra você, você, em tese, não precisa ter mais dinheiro no banco. O que eles chamam em inglês, eles chamam de narrow banking isso. E isso tem impactos muito grandes para o mercado financeiro, que emprega muita gente, que eu ainda não vi ninguém ainda vindo com a solução. Então, assim, ainda vai Uhum. demorar alguns anos aí. Assim, as experiências estão andando, mas a gente vai dar tem algumas perguntas que tem que serem que já estão na mesa, que têm que ser respondidas para esse negócio realmente ganhar escala, tá? Sim, já é o governo ao emitir no caso, o governo já pode imprimir o quanto ele quer, emitir o Isso. quanto ele quer de moeda. Aí ele tem o controle total sobre os seus fundos, porque assim, atualmente, por exemplo, você tem uma dívida, digamos, com o governo. O governo ele vai lá, entra na justiça e pede para ser bloqueado esses valores, por exemplo, na sua conta no banco. Tem outras instituições envolvidas. Nesse caso das moedas dos bancos centrais, o governo vai lá e diretamente bloqueia com um botão, Aperta um apertando o botão. botão. Isso. Exatamente. Isso. Aumentou os impostos. Vai lá e aperta o botão, tira da sua conta diretamente. É. Cara, mas assim, é uma discussão que tá sendo travada, assim, para mim não está claro ainda. E aí até, assim, dado que tem algumas coisas que não estão claras ainda, eu não acho que vai ser alguma coisa que a gente vai ver acontecendo em escala talvez tão rápido, tá? As Uhum. experiências vão acontecer rápido, mas não sei se, assim, se os países vão ter condições de responder essas questões todas tão rápidas e encontrar soluções para elas, tá? Sim, Sei lá, vamos ver. sim. Esse mundo é muito dinâmico.
Mas são pontos realmente essenciais a serem respondidos, né? Antes de qualquer implementação nesse sentido. É. A China, a gente vê que está acelerando o passo nisso, mas a gente já sabe o Aí ele mete goela propósito. abaixo, né? É, Então, mete goela abaixo e mas, tem. é, mas indo agora além aí do mercado de criptomoedas, essa parte dos investimentos, o que você acha do mercado de NFTs? Cara, eu acho assim, tecnologia muito legal e NFT vai muito além aí para mim do que você botar um GIF ou um memezinho e criar um NFT. Você pode, no final das contas, ele é um token único ou limitado, né? Numerado, vamos falar assim. Então, em tese, sim, cara, você pode ter serviços e propriedades digitais em joguinhos, já está acontecendo, é o NFT, isso é uma indústria gigante. Agora, você pode ter coisas físicas onde a tua representação de posse é um NFT. Então, a tua escritura, o teu apartamento pode ser um NFT. Sim, O pois teu é. carro pode estar no NFT e quando você vai vender o carro para o outro, você simplesmente entra a cripto de quem está te pagando, entra um NFT, que é a propriedade do carro, o próprio contrato inteligente via que esse cara pagou, esse cara que tem, vai para o outro lado e está feita a transação, vê se tem multa no meio do caminho já com o Oracle, resolve tudo automaticamente, sem precisar passar por Detran, por ninguém, tudo ali bonitinho. Então, assim, tem muita aplicação além dessa que a gente vê muito aí de obra de arte, esse tipo de coisa. Embora seja uma aplicação também obra de arte muito grande. Eu sou um pouquinho mais ponderado e receoso com os preços que estão acontecendo, tá? É, Geralmente, assim, em momentos de muita liquidez e de bolhas, você tem um mercado de arte explodindo. Você vê leilões a preços absurdos, e eu acho que a gente está vendo alguma coisa disso hoje no mercado de NFT relacionado a obras de arte, tá? Então, Sim. é, recomendo Alguns ponderação excessos, e né? cautela. É. Entendeu? E justamente aí que você tocou nesse ponto da cautela. Para a gente falar em cautela, acho que a parte educação é essencial para as Uhum, pessoas entenderem sobre isso, os uhum. cuidados. Você tem visto assim um amadurecimento do mercado brasileiro também nesse sentido, em avançar com foco na educação também para o pessoal entender o funcionamento dessa tecnologia, entender a conexão, porque não é um mercado isolado, criptativos não está desconectado do mercado Uhum, tradicional. Então, assim, uhum. como você está vendo assim, a importância também dessa parte educacional? Cara, eu acho assim, primeiro, é importantíssimo, tá? Isso já é um processo que vem acontecendo no mercado como um todo, tá? A gente aí, depois que a gente teve essa queda de juros enorme, você vê, e juntando com a digitalização, a gente vê a explosão que tem de gente falando a respeito de investimentos nas mídias sociais, na internet. E se você for olhar, as gerações mais jovens, os millennials, a geração Z, elas fundamentalmente pegam as informações dela, elas se educam financeiramente através das redes sociais. E eu acho isso muito bom, porque é muito mais acessível do que tinha lá. A educação financeira, cara, saber lidar com dinheiro é uma tremenda de uma lacuna no Brasil, é no mundo inteiro, tá? Mas no Brasil particularmente. A gente não aprende na escola, não aprende em casa, nada. E assim, e é um conhecimento muito importante. Eu brinco que assim, as pessoas passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro e pô, quando ganham não tem a menor ideia do que fazem com ele. Entendeu? Porque realmente a gente não é treinado para isso. É, E aí, quando você vem para o mundo cripto, é mais ainda, né? Porque não só tem toda a parte, vamos falar assim, do que você já deveria saber a respeito de educação financeira, a respeito de investimento, a respeito de diversificação, a respeito de risco. E aí, em cima, você ainda coloca uma tecnologia no meio do caminho que é diferente, tá? Mas, assim, tem muita gente legal fazendo conteúdo educacional bom. Óbvio, sempre vai ter picareta, tá, cara? Isso aí não tem nada a ver com a tecnologia, não tem nada a ver com o dinheiro, tem a ver com o ser humano. Mas, assim, eu vejo que tem, assim, uma grande quantidade de gente bacana produzindo material legal,
e com uma cabeça muito boa para informar as pessoas, em primeiro lugar, e também para educar. Esse pilar é muito importante aqui para a gente no banco. Desde que a gente começou a ir para o varejo, lá com o BTG Digital, 5 anos atrás, a gente investiu muito em produção de conteúdo, em educação. Assim, é até impensável, tá? Hoje a gente tem aqui, pô, 3, 4 estúdios dentro do banco que funcionam, cara, Pois é. direto. Então, assim, quando é que você pensar que a gente, 10 anos atrás, a gente, pô, de banco, de investimento, tá fazendo uma coisa dessa e eu ia estar aqui, cara, ali, trader, raiz, submundo, falando contigo numa live no Instagram, né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos o que está acontecendo. Na parte de cripto aqui, a gente está investindo muito nisso também. A gente roda um canal na Exame, que chama Future of Money, onde não só a gente traz muita notícia, como nas redes sociais a gente tem permanentemente material educativo. O meu time todo está produzindo o dia inteiro, podcast e assim, tudo você pode imaginar. E sempre tentando dar uma visão assim, olha, cara, a gente acredita que é uma oportunidade, tá? Agora, tem que entender, tem que saber o risco que está correndo, tem que se entender, saber o teu estômago e tem que se educar, tá? Mas eu queria fazer só um parêntese nisso aí, que eu estava pensando isso outro dia a respeito dessa coisa de educação. É, Cara, quando você vai para a galera mais nova, eu tenho um filho de 13 e uma filha de 9, tá? E eles, também, tipo, jogam os joguinhos dele lá, esse negócio todo. É, eu não tenho muito o que explicar o que é cripto para eles, não. Porque eles já estão acostumados nos joguinhos dele, já tem em cada joguinho uma moedinha, cada moedinha eles sabem, a minha filha não sabe, pô, ela vai pegar tantos reais aqui, ela vai comprar tantas moedinhas, ela vai conseguir comprar N coisinhas, itenzinhos no jogo ali. Então, é estranho, mas assim, eu acho que a gente vai ter muito mais facilidade para essa turma entender do que o pessoal aí um pouco de outras gerações, tá? Não sei, é uma hipótese que estou tendo aqui, porque a cabeça já está sendo formada de outra No forma. digital, né? Cara, é impressionante. Então, e essa coisa, mas como assim? É um token? Mas como é que isso vai? Tem lastro, não tem lastro? Cara, isso já passou já, entendeu? Eles já entendem isso aqui, e uma vez que, tudo bem, hoje estão as moedinhas dos joguinhos, mas assim, isso aí tranquilamente pode estar no joguinho, ele pode usar para comprar outra coisa, pode tirar do jogo, que é o que já está acontecendo. Então, eu acho assim, Pois é. para essas gerações mais novas, vai ser um processo muito natural. Tem uma transformação geracional aí, que eu acho que ainda vai mudar muita coisa e ainda vai ser um grande alavancador no crescimento do mercado de cripto. Sim, sem dúvidas. Inclusive, até já, assim, eu percebo. Lógico que tem muita discussão, assim, superficial, às vezes, dos entusiastas mais libertários, por exemplo, no Twitter. Mas, assim, ver jovens tendo consciência sobre políticas econômicas, sobre responsabilidade fiscal. Assim, é algo que eu acho, assim, até poucos Óbvio. anos atrás, os jovens não tinham essa consciência, né, André? Bom, quando eu tinha uma idade um pouco mais nova, eu não tinha noção do que é isso. Até começar a trabalhar no mercado financeiro, né? Não tinha a menor ideia do que era isso. A geração nova é muito, muito mais informada do que a minha, entendeu? E isso é interessante, tá? Que assim, você começa a ver isso, eu falei, cara, essa molecada aí, quando tiver seus 25, 30 anos, estiver trabalhando, ganhando dinheirinho, os caras não vão comprar um CDB, cara, entendeu? É verdade. Vai ser outro mundo, cara. É Então, verdade. e isso para o nosso negócio é muito importante, ter essa visão de longo prazo, que você vai começando a ver para onde você tem que apontar o teu desenvolvimento, né? Então, E o que você acha que pode ser feito, assim, já se encaminhando aqui para a gente encerrar a live? Eu sei que você tá aí com a agenda lotada também. O que você acha que pode ser feito mais aí para a gente contribuir com isso, né? Em fornecer mais conhecimento de base para as pessoas e estimular essa parte educacional? então, assim, acho que a parte da educação, da informação é fundamental, tá? E fazer isso de uma forma bem pé no chão, tá? Assim, eu falo muito aqui, foi ontem, ou anteontem, eu participei
de um evento de uma empresa do grupo aqui, que a gente tem a participação da EQI, que era a Money Week, um evento super bacana, e estava lá com o Stefano da Hashdex e com o Tota do mercado Bitcoin. É, e a gente tava falando muito pouco disso, o pessoal de falar de fraude, assim, por isso que eu defendo sempre que a gente que tem mais conhecimento, tem uma visão mais pé no chão, e sempre está alertando, cara, olha só, é, isso aqui não é para você ficar rico, essa classe de ativo nova não é para você ficar rico em 2 meses. Não acredite em história da carochinha. Geralmente, as coisas que parecem muito boas para ser verdade, elas são muito boas para ser verdade. Então, assim, só de você ter essa barra vai te deixar de fora da grande maioria de fraude, de golpes, que tem muito por aí. Assim, é bom especular, é bom fazer o girozinho aí, mas pensa no longo prazo. A gente está num momento de assimetria muito grande, tá? Então, assim, se você tiver uma cabeça de longo prazo, se educar, tem muita oportunidade. Como investimento aí eu estou falando, tá? E acho assim, o nosso trabalho, Tata, é ajudar a fazer que essa evolução seja feita de uma forma séria, segura, entendeu? Porque, de novo, é tecnologia nova, ainda não está totalmente regulada, então, assim, tudo quanto é aproveitador pula em cima disso Verdade. aí, né? E, então, assim, a gente está aqui muito trabalho de, assim, o teu mais até do que o meu, mas de informar e de educar. Então, é passar essa visão de, cara, ó, senhora oportunidade, a gente acredita, mas, pô, vem cá, vai devagar, vai com o pé no chão. E ir devagar não tem nada a ver com quanto risco você vai tomar, não. Porque isso depende do estômago de cada um, depende do perfil de cada um. É ir devagar, não sei assim, cara, entende e tem uma visão de longo prazo. Tá? Assim, mais de 90% do retorno teu como investidor no longo prazo vai ser feito pela tua alocação. E não se você, porra, vou comprar um meme coin aqui a 10 e vender a 15 ali, pô, daqui a 2 dias, beleza. E não é isso que vai fazer diferença no futuro, tá? E mesmo para as pessoas que deram a sorte de entrar e aí, putz, eu comprei sei lá quanto uma meme coin e o cara ficou milionário. Cara, isso aí é menos de 0,5% do que acontece. A grande maioria das pessoas perde dinheiro com esse tipo de especulação. Assim, tenha uma visão de longo prazo, entenda o teu estômago para risco e se eduque. Isso aí acho que vai bem para todo mundo, cara. Excelente, assim, é muito alinhado com a nossa filosofia de investimentos. Para você ter ideia, André, quando eu comecei a falar de criptos, que eu falei, porque eu me interessei primeiro foi pela questão que você falou de uma moeda global. Eu já viajava para o exterior e eu tinha maior dificuldade, como é que eu ia, tinha que trocar, às vezes eu não tinha o dinheiro físico na carteira, eu já usava cartão. E aí eu pensava, caramba, uma moeda que eu vou poder transacionar para qualquer lugar do mundo, eu posso usar lá no exterior ou aqui no Brasil, eu achei sensacional. E aí depois eu vi a parte da tecnologia e eu sou fascinada por inovação, por tecnologia, tanto que eu vi da comunicação e logo me interessei pelas redes sociais. Já foi logo de cara, porque Uhum. para mim era tecnologia. E aí, quando eu comecei a falar, foi ali em 2018, início de 2018, eu falei, eu vou criar uma rede social para falar sobre criptomoedas. Eu quero que as pessoas entendam do que é, o que é o Bitcoin. Uhum. Porque eles estão falando que o Bitcoin que é o problema quando o agente que está utilizando que é o problema. Se está cometendo alguma fraude, o problema não está no Bitcoin, está na pessoa que está realizando essa Uhum. fraude, né? E aí, naquele momento, eu era tida como super arrojada e agressiva. Por estar falando de Bitcoin e até mesmo a Convex, quando a gente começou a falar de ter um portfólio voltado com recomendações de investimentos para criptomoedas. Falavam, não, mas como que vocês vão monitorar o mercado de criptoativos? É impossível. Passados isso aí alguns anos, 3, quase 4 anos aí, daqui a pouco, o pessoal acha que a gente é conservador. Por quê? Porque a gente tem uma filosofia de investimentos, que é justamente o foco no médio prazo, não é em ter retornos rápidos, porque você não vai estar fazendo um gerenciamento de riscos É adequados. isso. Então, assim, agora o pessoal já acha que eu sou conservadora, né?
Cara, mas assim, ser conservador não é ruim, não. Depende do Não, do ainda teu mais nesse perfil. mercado. Ainda mais nesse mercado, né? A gente falou muito aqui de tecnologia, Tatá, e eu sempre recomendo, nessas lives que eu falo, para o pessoal meio que conseguir fazer algumas analogias e conseguir entender. Tem um vídeo de 5 minutos no YouTube do Bill Gates dando uma entrevista para o David Letterman, um talk show muito famoso, em 1995. E o David Letterman, que é um cara muito irônico, perguntando, Bill Gates novinho, pô, mas me explica aí, o que é essa tal de internet? E o Bill Gates está explicando, pô, mas é que assim, e o David Letterman vai meio que assim, ironicamente, provocando ele. Então, assim, você vê as discussões que existiam nessa época da internet, e eu dou muito isso como exemplo, com algumas discussões que a gente está tendo agora. Então, assim, só para as pessoas se situarem, e aí para voltar para aquela parte de, olha, é, longo prazo, é, alocação, quer especular? Beleza, cara, eu brinco, especulação é vida. Vai lá, pode especular, põe um pouquinho, que aí você vai lá se divertir, vai entender o mercado, mas assim, o fundamental que vai fazer diferença é ter uma visão de médio e longo prazo e como é que você vai trabalhar na tua alocação. Eu vi que você está falando muita coisa agora de pôr de investimento no exterior, de você ter parte do teu dinheiro dolarizado. Isso, no final das contas, é alocação. Entendeu? Então, assim, é fundamental as pessoas entenderem isso e entenderem que é isso, estou forçando porque é importante, que vai fazer diferença no longo prazo. Tá? Aí. André, quero te agradecer pelo bate-papo hoje. Te digo assim, fico muito contente de hoje em dia as redes sociais proporcionarem isso, essa aproximação, né, com as instituições profissionais aí do mercado tradicional, grandes nomes. E é excelente aí poder ouvir a sua opinião, contar aí com a sua experiência também, tanto tempo aí no mercado, você poder compartilhar com o público. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado aí o bate-papo hoje. Conta aí também conosco. Estamos aí para cooperar, para colaborar também igualmente. Ótimo, Tata, eu que agradeço, um prazer. Tem um trabalho muito grande pela frente. Como a gente costuma falar aqui, estamos só começando. Tá? Exatamente. Bom dia para todo mundo e um abraço. Obrigada. Valeu, pessoal aí. Obrigada pela audiência. Até mais.